Oi, galerinha! Agora a gente vai falar um pouco mais sobre ciências sociais. Eu sei que a gente costuma deixar essa disciplina para o final, quando a gente já está terminando a apostila, mas é uma disciplina muito importante que nos faz refletir enquanto cidadãos, enquanto sociedade. Esse tipo de conhecimento é fundamental para que vocês possam escrever ótimas redações, para que vocês tenham muitos conhecimentos no futuro e agora também. Tá bom? Então a gente vai começar em Ciências Sociais aqui na página 244. Na página 244 começa falando sobre monarquia. Primeiro, a gente tem que entender que o nosso mundo, né, o planeta Terra, existem vários continentes, existem vários países e cada país se organiza politicamente de uma maneira. Ai, prof, mas politicamente quer dizer só eleição? Não. Politicamente, quando eu digo, é porque um país, uma cidade, né, se organiza como? Ou porque tem um presidente, ou porque tem reis e rainhas, ou porque tem ministros, governos, prefeitos, vereadores, né? Tem os senadores. Então, isso é uma organização política, tá? Por exemplo, o nosso país, o Brasil, nós temos a presidência da República, depois nós temos os governadores que vão lidar com os estados do nosso país, né? Nós temos dentro de cada estado as prefeituras das cidades, dentro de cada cidade a gente vai ter os vereadores, então todos eles vão ter uma função de organizar o nosso país. A mesma coisa acontece em todos os países do mundo, né? Só que alguns têm algumas organizações um pouco diferentes. Nós no Brasil vivemos em uma democracia. Esse nome, democracia, regime republicano, que é a mesma coisa, tá? Significa que nós votamos nos nossos governantes, né? Hoje em dia, nós temos o presidente que foi eleito pelo voto, nós temos governadores que foram eleitos por voto popular, que significa que todas as pessoas foram às urnas e votaram por quem elas achavam que deveria, né, que condizia, que era de acordo com os pensamentos dela para organizar o nosso país. Então, as eleições elas acontecem no nosso país para a gente escolher os nossos governantes. Presidente, prefeito, governador, vereador, senador, todos eles têm uma função e todos eles são eleitos de 4 em 4 anos. Então, por isso que o Brasil é um país que vive de república, né? Um país que vive de democracia. Esse é o sistema político do nosso país. Mas já existiram mais, mas ainda assim existem as monarquias. As monarquias são organizações políticas em que se tem reis, rainhas, duques, duquesas, príncipes, princesas, né? A gente vê muito nos filmes antigos essa organização de monarquia, onde tem a realeza, né? As pessoas que comandam aí o país, o lugar. Por muito tempo, a organização política que se conhecia no mundo inteiro era a monarquia, onde um rei tinha o poder absoluto, né, de decidir as coisas de um país, de um estado, de um lugar. Só que isso foi mudando, as pessoas começaram a perceber que era importante que a população também desse a sua opinião, que cada um pudesse eleger as pessoas que estivessem ali organizando a vida delas, né? Porque a gente precisa do governo para organizar a saúde pública, a educação pública, para organizar agora no sentido quando a gente está vendo uma pandemia, né? Do coronavírus. A gente precisa muito dos nossos governantes para nos ajudar a sair dessa situação, né? Dessa pandemia. Organizar a saúde, organizar, por exemplo, como foi agora o isolamento social. Então, os governantes são fundamentais, sim, né, para a nossa sociedade. Só que antigamente eram muitas monarquias, eram muitos reis, muitas rainhas. E isso veio mudando com o passar do tempo.
tá? Mas não significa que não existam mais reis e rainhas, ainda existem, né? Na Inglaterra, por exemplo, nós temos a Rainha Elizabeth, ainda viva, tem o Príncipe Charles, você já deve ter escutado notícias sobre eles, que casaram recente, tiveram filhos, né? Então, eles fazem parte da monarquia ainda. São príncipes, princesas, rainhas, reis, duques, e tem um legado de pessoas que são da realeza, né? Prof, mas eles que mandam na Inglaterra, eles que mandam no Reino Unido? Não, hoje em dia não é mais como era antigamente, tá? Hoje em dia a Inglaterra, apesar de ter a Rainha Elizabeth, eles se organizam, tem através de um Senado, que são pessoas votadas, o primeiro-ministro, que é como se fosse um presidente, que organiza a vida política. A Rainha Elizabeth, ela tá ali ainda, ela tem o poder de ser rainha, mas ela não é como era antigamente, absoluta, o que ela diz e ponto final. Não, né? Eles vivem uma democracia participativa. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, aqui relembra que ainda existe monarquia, por exemplo, na Inglaterra, e países também da África, né? Do continente africano. Existem também grupos, comunidades africanas que têm reis, rainhas também, tá? E aí mostra a imagem dos dois, ó, da família real da Inglaterra, e aqui uma comunidade africana também com a sua realeza, né? Dentro da sua cultura. Na página 245, ó, vai falar sobre, afinal, o que é monarquia? Bem aqui, ó, logo no início. Vou ler o primeiro parágrafo para vocês. Monarquia é uma forma de governo na qual o chefe do Estado, significa o chefe do país, né? É um rei ou uma rainha que se mantém no poder por toda a vida, né? Até a morte. O monarca pode repassar o poder a outro membro da família, ainda em vida, mas geralmente ele é transmitido hereditariamente, de pai ou mãe para filho. Era o que acontecia antigamente. Não se decidia quem que ia ser rei, quem que seria rainha. Simplesmente o rei mais velho morria e o filho dele assumia, e assim por diante. E aí as pessoas começaram a ficar meio chateadas com essa situação, porque elas gostariam de dar sua opinião também, e porque às vezes não eram tão bons assim, né? Existiram muitos reis, muitas rainhas que eram muito, né? Como é que a gente pode dizer? Rígidos, né? Violentos, que não cuidavam muito bem da sociedade, não cuidavam muito bem da população deles, tá? Então, seria isso. Aí ali embaixo, no último parágrafo aqui, ó, vai dizer que na atualidade há em torno de 28 ainda monarquias no mundo. Entre elas podemos citar o Mônaco, que é um país, a Arábia Saudita, a Noruega, a Suécia, o Vaticano, para quem não sabe, que é lá onde fica o Papa. Espanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Jordânia, Japão, entre outros. Então, esses são uns exemplos de lugares que ainda existem reis e rainhas. Mas em todos esses lugares, hoje em dia, não é mais 100% poder só deles, tá? Como se era em filmes que a gente vê de antigamente. Ali na página... Desculpa. Ali é bem interessante, eu não vou conseguir ler para vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é bem interessante vocês lerem sobre o Vaticano, que fala que o Vaticano é uma monarquia. Para quem não sabe, o Vaticano fica dentro de uma cidade, é uma cidade, né? E tem a ver com a Igreja Católica, onde o Papa mora, é bem interessante. Quem puder ler, a gente conversa sobre isso mais quando a gente voltar, tá bom? Aí na página 248, essa aqui, ó, fala o seguinte, primeira questão. Converse com os colegas por que as sociedades precisam determinar uma forma de governo. Por que será que a gente precisa, enquanto sociedade, de um governo para nos organizar? Já tá dizendo, né? Organizar.
Será que se não houvesse lei que os vereadores escrevem, que os deputados escrevem, será que se não houvesse o judiciário, que são juízes que julgam as pessoas que fazem coisas erradas, será que se não tivessem essas leis que, por exemplo, nos ajudam agora com relação à pandemia e outros problemas da sociedade, será que nós conseguiríamos nos organizar? Então, é mais sobre isso que o governo serve. O governo, ele tem como principal função organizar o país, organizar o estado, a cidade. Então, não é só organizar no sentido de lei, mas é organizar política, organizar a saúde, organizar a educação, organizar o lazer. Tudo tem a ver com a organização dos governos. Por exemplo, se falta luz pública, o governo tem que resolver. Se a praça tá com problema, tem que resolver, o governo tem que resolver. Se a pistas, rodovias não estão boas, tem muito buraco, quebrou uma ponte, tem que construir uma ponte. Então, tudo isso é papel e função do governo de organizar. Então, a importância é a organização política, administrativa, né, da vida em sociedade, tá bom? Então, é fundamental. Segunda questão. O que é monarquia? Aí você pode tanto pegar dali do texto onde a gente acabou de ler, ou pode dizer com as palavras de você, que é uma organização em que existe um chefe de estado, um chefe ou rei ou a rainha, em que ele tem o poder absoluto, né? Que se mantém no poder por toda a vida, até sua morte, e ele passa a sua herança de líder, né, para os seus filhos, os seus netos, né? E não há eleição, há somente a passagem para a sua família de quem tem o poder naquela sociedade. Terceira questão. O Vaticano é uma monarquia absoluta, ou seja, tem poder absoluto de organizar tudo no lugar. Eles que comandam tudo. Localizada na Itália. Seu chefe de estado é? Quem é que vai organizar essa pequena cidade, que também não é tão pequena assim, que é o Vaticano? É o próprio Papa. O Papa é como se fosse o presidente do Vaticano, que é uma cidade dentro de uma cidade. Quem quiser saber mais, lê lá o textinho, tá bom? Aí, na página 249, para completar. Quarta questão. Há atualmente em torno de quantas monarquias no mundo? Acabamos de ver lá. Volta lá no texto. Entre elas, podemos citar a monarquia. Tem uma principal aí, que até hoje é muito conhecida, passa na TV, qualquer. Acabei de conversar com vocês. É a primeira imagem lá da primeira página. É a monarquia, aí você completa. Na qual a rainha, como é o nome da rainha? Aí coloca lá o nome da rainha. É a chefe de estado, desde 1952, tá? Depois, na quinta, está escrito assim: faça uma pesquisa sobre uma monarquia atual, ou seja, de hoje em dia, que existe uma monarquia, um lugar em que o chefe, o presidente, é um rei ou uma rainha. Você pode usar no exemplo trazido na própria atividade ou pode pesquisar outras. Então, você vai pesquisar um lugar, um país, né, que tenha ainda hoje reis e rainhas. Posso pesquisar sobre a Rainha Elizabeth, sobre a Inglaterra? Pode. Mas existem outros lugares que tem também reis e rainhas. Exemplo foi aqueles 28, exemplo dos 28 países que foram falados ali no texto, tá? Pode pesquisar um daqueles lá. É só colocar o nome do país, tipo Noruega, quem é o rei, ou monarquia da Noruega. Aí você vai ver. Aí resume aí, não precisa escrever todas as linhas. Resume só para que a gente troque essa informação, tá bem? Legal. Aí chegamos na República, na página 250, ó.
Estamos falando sobre a república, que eu acabei antecedendo e já falei, né? República é o que o Brasil é e outros países, muitos países do mundo, a maioria dos países do mundo hoje em dia é uma república, onde você vota o seu governante, onde você vota por quem você quer que decida a organização do seu país, tá? Aí tem, falando sobre as eleições, que o cidadão brasileiro pode votar, né? A partir dos 16 anos, não obrigatório. Aí vem aqui na página 251, república. Aí vem um mapa conceitual falando que a república, ela é presidencialista, ou seja, ela pode ser de duas maneiras. Ou presidencialista, ou seja, que tem um presidente. A nossa república é uma república presidencialista, porque nós temos um presidente, uma organização presidencial, presidente, governador, prefeito, aí vem, né? E existe a república parlamentarista, que é o que acontece na Inglaterra também, tá? É na Inglaterra, sim. Que tem o primeiro-ministro, tá? Primeiro-ministro que é como se fosse um presidente, mas ele organiza como se fosse vários vereadores, ele organiza as pessoas para votar leis, né, que ajudem o país. Primeira questão 251, converse com o professor e os colegas sobre as definições, a definição de república que vocês estudaram. Opine a respeito das formas de governo. Se você acha alguma delas justa e explique o porquê. Aí é interessante você falar a diferença entre monarquia e república. Por exemplo, hoje em dia, que todo mundo quer dar sua opinião, que é muito importante cada um dar sua opinião, ter sua liberdade de decidir. Democracia é isso, né? A gente poder reclamar quando a gente não tá gostando. Então, a diferença, eu acredito que aí pra gente colocar da monarquia e da república é que na república a gente tem mais liberdade de se expressar, liberdade de dizer quando a gente não gosta de alguma coisa que algum governo está fazendo, né? E na monarquia, se ainda fosse como era antigamente, era só o rei que mandava. E se ele estivesse mandando numa coisa que não faz bem para toda a sociedade, que as pessoas não estão gostando, ninguém podia reclamar, simplesmente tinha que aceitar. Então, é essa diferença, né? A república você pode opinar, pode dar sua opinião, pode votar em quem você quer, e na monarquia não. O pai, rei, passa para o filho que vira rei e você não tem como decidir se ele é o melhor para ser o rei ou não, né? Na república, sim, você pode decidir. Na página 252, pergunta o seguinte: qual é a diferença entre monarquia e república? Acabei de dizer, tá? E uma que você pode eleger, votar seus representantes e a outra não, porque a monarquia você passa de pai para filho o cargo. Não existe você, eu não quero que esse aí, o filho do rei, não seja presidente, não quero que ele seja o rei, não. Não tem como. Passa de pai para filho, tá? Terceira questão, a república pode ser de duas maneiras. República pode ser uma república presidencialista, que nem no Brasil, ou pode ser parlamentar, que tem uma organização em parlamentares. Depois a gente conversa mais sobre isso. E primeiro-ministro, que é como se fosse presidente também, mas é uma outra maneira de organizar. Quarta questão. O termo república deriva de res pública, palavra de origem latina, tá? Uma palavra de origem latina, que significa é público, aquilo que é público, é para todos, tá? Para a gente finalizar, vocês vão fazer uma cruzadinha bem legal, um diagrama, na verdade. Eu chamo de cruzadinha, mas tudo bem. Vocês vão colocar essas palavrinhas aonde vocês acham que elas cabem. Lembrando que tem que bater as letrinhas, tá bom? Vão colocando, vão vendo onde que se encaixa e depois a gente faz a correção. Tá, beleza? Beijão. Tchau, tchau.